Olá, vamos começar esse ano novo examinando as Escrituras? Pois seguirmos as orientações divinas é o melhor que nós podemos fazer. Assim Deus nos deixou o seu manual, a Bíblia Sagrada, com diversos textos, nos informando, nos ensinando, nos educando, nos conduzindo ao acerto. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse capítulo 16. A partir do versículo 10, onde está escrito o seguinte: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então nós vemos que o sofrimento não faz com que a pessoa se arrependa. Agora nós veremos o porquê. Segundo o texto, João 16, versículos de 7 a 11. Está escrito o seguinte: mas eu vos digo a verdade, é Jesus falando, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então nós temos a informação de que o Espírito Santo, que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque ele fala, ele se entristece, ele pega uma pessoa e leva para outro lugar, então ele só pode ser uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma doutrina, ele não é absolutamente nada além de uma pessoa. E é a terceira pessoa da divindade. Nós temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três é um único Deus, três em um só. A função do Consolador é convencer todas as pessoas que aceitarem o senhorio de Jesus Cristo do pecado, da justiça e do juízo. Quem não aceita, quem não crê, não será convencido. E assim mesmo que aconteça o que está escrito aqui em Apocalipse, que as pessoas remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e ao invés delas se arrependerem, elas blasfemaram do Deus do céu. Ou seja, as pessoas, ao invés de se arrepender, pessoas sem o Espírito Santo, sem que o Consolador as convença, elas jamais se arrependem, jamais aceitam que são pecadoras, jamais aceitam que erraram, jamais aceitam que fizeram em desacordo com a vontade de Deus. Elas podem estar no inferno, que não haverá arrependimento. No inferno, principalmente, não haverá arrependimento, porque quem causa o arrependimento é o Espírito Santo, pois é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E no inferno não terá o Espírito Santo. Então ninguém se arrependerá, e é por isso que ninguém sairá de lá. Não havendo arrependimento, não há remissão de pecados. Se não há arrependimento e não há o perdão dos pecados, não tem como a pessoa sair de lá. E ela continuará pagando, porque ela continuará pecando. E assim ela peca e continuará pagando. Ela paga e continuará pecando. E isso vai ser ad infinito, para sempre. Não tem como sair de lá. Então, trazendo para os nossos dias, nós podemos pensar o seguinte: às vezes nós pensamos assim, puxa, a pessoa nos prejudicou, a pessoa, enfim, nos magoou, nos causou um dano lascado. Mas um dia ela verá que ela está errada. Aí eu abro um parêntese. Ela verá se o Espírito Santo Consolador algum dia estiver nela. Se ela se arrepender dos seus pecados, se tornar uma discípula, um discípulo de Jesus, e aí essa pessoa vai conseguir enxergar os males que ela fez a outrem. Do contrário, não. Ela vai estar no inferno, se achando justa, se achando a pessoa correta, blasfemando do Deus do céu, furiosa pela injustiça,
e não se arrependerá. Então a gente fala assim, a pessoa um dia vai se arrepender, um dia ela vai reconhecer, um dia ela vai... Enfim, ela não vai, se o Espírito Santo não for o selo de Deus nela. Se Deus a selar com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da herança do céu, do novo céu, da nova terra, da vida eterna, aí sim, ela se arrependerá e ela reconhecerá. Do contrário, não. Ela irá blasfemar, ela irá vociferar, vai achar que está sendo injustiçada e não vai ter mudança alguma. Só piora, não melhora de jeito nenhum. Nós costumamos dizer que quando é aqui na Terra, alguma coisa assim, você prejudica uma pessoa e aí você não percebe que você prejudicou, mas aí alguém vem e te prejudica da mesma maneira que você foi prejudicado, aí a pessoa reconhece, fala, não, o que eu fiz não é legal. Por quê? Porque me fizeram e eu sofri. É igual, você nunca teve uma dor de dente, aí você ri da dor de dente do outro. Quando você tem a dor de dente, você, puxa, dor de dente dói mesmo, ele tinha razão, ele não era manhoso. Então, esse é o sistema natural da vida. Mas o sistema que não é natural, que é sobrenatural, é com o Espírito Santo tocando. Que aí a pessoa reconhece o pecado, o mal que fez, reconhece que Deus é justo e reconhece que ela pecou e que ela deveria ter agido de forma diferente. Porém, o juízo final, ou no juízo final, eu acredito que até mesmo os injustos saberão que a justiça foi feita. Agora, saberão, mas assumir que a justiça foi feita já é bem diferente. A justiça foi feita, eu estou aqui no inferno porque eu realmente mereço estar aqui. Mas o sofrimento vai fazer com que eles blasfemem ainda mais, fiquem mais furiosos com a justiça de Deus e com o amor que Deus destinou aos seus. É assim, todo invejoso ficará pior do que já era, todo mentiroso ficará pior do que já era, todo corrupto, todo assassino, todo psicopata, todas as pessoas ruins ou com inclinações pecaminosas piorarão no inferno. O inferno não é para punir alguém para que ela se arrependa, de forma alguma. As pessoas só se arrependem se o Espírito Santo tocar nelas. Do contrário, não há arrependimento, há blasfêmia e há desprezo por Deus e pela sua justiça. Então não espere absolutamente nada de ninguém nesse sentido, de arrependimento, de reconhecimento. Porque as pessoas são más. Eu sou mau, você é mau. Todo mundo é mau nesse mundo. Está escrito em Romanos capítulo 3, não há um único justo sobre a face da terra. Então, se não for pelo Espírito Santo, ninguém reconhece absolutamente nada da verdade, do bem e da justiça. Amém.